Como é que um garoto que passou a infância inteira sendo expulso de sala de aula, que repetia quase todas as séries, como é que ele acaba se tornando o exato cidadão que convence o poder público a construir uma escola novinha em folha no meio de um bairro esquecido? Essa é a contradição maravilhosa que a gente tem nas mãos hoje. Porque, olhando no papel, essa matemática da trajetória não deveria fechar de jeito nenhum, né? Exato. Mas na prática, nas ruas de São Paulo, ela faz todo o sentido do mundo. E é exatamente esse o nosso ponto de partida para o mergulho profundo de hoje. A gente vai explorar, um mapa afetivo humano mesmo, traçando a história de vida fascinante de Sandro Lúcio Alves Ivo. O famoso Sandro Ivo. Isso, Sandro Ivo. E a nossa missão aqui é entender o mecanismo por trás dessa transformação toda. Como é que um moleque criado lá nas ruas da freguesia do Ó, na zona norte e oeste da cidade, se tornou essa verdadeira referência comunitária, referência cultural e de gestão lá do outro lado de São Paulo? Lá no extremo da zona leste. Pois é, e o que torna essa nossa análise possível é um material base que, olha, é de um valor inestimável. A gente teve acesso a um depoimento riquíssimo, um material totalmente inédito, que foi gentilmente cedido pelo jornalista Marcelo Bento. Sim, é um relato super íntimo, super detalhado, ele cobre décadas de transformações urbanas, tudo através dos olhos do nosso biografado aqui. Só que tem um detalhe muito fascinante sobre esse material logo de cara. As fontes mostram que, ao longo do tempo, o Sandro navegou pelos bastidores de campanhas políticas, totalmente opostos. Totalmente opostos, de um extremo ao outro. Né? O documento cita desde trabalhos na campanha da direita com Paulo Maluf lá em 96, até o encontro com a esquerda histórica do Leonel Brizola em 2002. É uma jornada e tanto. Muito. Mas aqui eu preciso fazer um aviso super importante para quem está escutando a gente. Analisando puramente do ponto de vista sociológico, a gente não está aqui para tomar partido de ninguém. Não tem lado político na nossa conversa. O objetivo é relatar a cronologia profissional dele de forma imparcial. Com certeza. A nossa lente aqui é 100% analítica. É focada na evolução profissional do Sandro. A gente não está avaliando se as plataformas A ou B eram boas. A questão é como a exposição a essas diferentes, máquinas de campanha acabou formando o gestor público que ele virou. É quase um estudo de caso de desenvolvimento cívico mesmo. Exatamente isso. Então, vamos começar pelo princípio. Para a gente entender o líder comunitário que consegue articular a construção de um equipamento público gigante, a gente precisa olhar para a primeira sala de aula dele. E não é a escola tradicional, não. É a rua. A rua. Estamos em 1982. O cenário é a freguesia do Ó e o Sandro tem uns 8 anos de idade. É aquele bairro periférico clássico, sabe? Onde a molecada simplesmente não tinha infraestrutura nenhuma para brincar. Zero. E o que desponta nesse relato do Marcelo Bento é como a primeira experiência de organização social da vida do Sandro acontece de uma maneira super orgânica. O depoimento conta que uma professora do bairro conseguiu mobilizar todos os pais, os vizinhos, todo mundo. Todo mundo com a mão na massa. Isso. Na força do braço mesmo, eles construíram um campinho de futebol de terra batida. E o próprio Sandro reconhece isso hoje em dia como a primeira ação social que ele presenciou. Mesmo que, na época, para ele, fosse só diversão de criança, né? Nossa, mas, olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui rapidinho. Manda. Não existe um perigo muito grande da gente, romantizar isso? Porque, claro, a imagem é linda. A vizinhança unida, com enxada, construindo campinho. Mas isso também é um atestado trágico de abandono total do Estado. É, não dá para negar. Como é que um garoto cresce vendo o governo ignorar o bairro dele e não desenvolve uma revolta profunda contra o sistema? Por que ele saiu disso inspirado e não ressentido? Olha, essa é uma leitura cirúrgica da sua parte. O risco de romantizar a precariedade é real e é perigoso. Mas o que blindou o Sandro desse ressentimento, segundo as fontes, foi a densidade do tecido social ali. A união da galera. Exato. O Estado era ausente? Sim, fato. Mas a comunidade era hiperpresente.
As fontes descrevem umas festas juninas épicas, que se misturavam com os jogos da Copa do Mundo de 82. Era um mutirão de proporções que a gente nem imagina hoje. Impressionantes mesmo. O material fala que o cara da fábrica de fogos trazia as bombinhas, um vizinho arrastava aquela televisão de tubo pesadíssima para o meio da praça. Praça de terra, né? Praça de terra. As famílias faziam pipoca coletiva. E a gente não pode ignorar a logística da fogueira que eles faziam. Nossa, a fogueira. Uma fogueira de 14 metros de altura. 14 metros, gente, isso é a altura de um prédio de quase 5 andares, feita só com troncos de eucalipto que a própria vizinhança ia buscar. Eu fico imaginando o nível de cooperação, o tanto de negociação para erguer um negócio desse no meio da rua sem causar uma tragédia. E é aí que está a resposta para a sua pergunta de antes. Essa vivência na rua ensina uma inteligência prática que nenhum currículo do Estado consegue fornecer. Descer ladeira de carrinho de rolimã, soltar pipa, negociar a madeira da fogueira gigante, tudo isso exige muita leitura de cenário e empatia. Verdade. A ausência do Estado foi meio que compensada por esse senso de pertencimento comunitário. É muito poderoso. O que cria um contraste brutal com a vida acadêmica dele, né? Porque na rua ele era um estrategista lúdico, dominava tudo. Mas na escola formal, ele era um desastre. Um desastre total. Ele mesmo se descreve no depoimento como um aluno cigano. Ele começou na escola pública, aí foi para uma escola de freiras, porque o pai conseguiu pagar por um tempo, mas aí o pai foi demitido durante uma greve geral. Coisas do Brasil dos anos 80? Exatamente. Aí o dinheiro acabou e ele teve que voltar para a pública. Rodou por Minas Gerais, voltou para São Paulo, sempre pulando de galho em galho. E sempre caindo naquelas famosas turmas C/D, que o sistema educacional da época usava de uma forma bem problemática para agrupar aqueles que consideravam os casos perdidos, né? Os repitentes. Nossa, sim. E o Sandro admite sem meias palavras, viu? Ele diz que era bagunceiro, não parava quieto de jeito nenhum e repetiu quase todas as séries. E não só uma, mas 2 vezes cada série. Tem uma passagem no material que, nossa, ilustra isso perfeitamente. Na 5ª série, ele tinha um professor de português que já estava, tão exausto da fama de bagunceiro dele que nem deixava a aula acontecer. Já cortava o mal pela raiz. O professor vinha andando pelo corredor, esticava o pescoço e olhava pelo vidro da porta da sala. Se ele visse o Sandro lá dentro, ele já abria a porta apontando o dedo e dizendo: "O senhor pode descer para a diretoria, já está respondendo." A aula nem começava. Caramba! O que invariavelmente levava ele para a sala da diretora. E o mais curioso é que essa diretora já tinha sido professora dele anos antes. Já conhecia a peça. Já conhecia. Ela só olhava para ele, dava aquele suspiro cansado e perguntava o que ele estava aprontando de novo. Era um ciclo de rejeição institucional constante. O sistema não sabia o que fazer com ele. Professor de português. O mesmo professor. O mesmíssimo. E o que o Sandro faz? Ele vai até lá, senta do lado do cara e dispara: "Posso fazer o senhor descer do ônibus agora, né? Já que o senhor gostava tanto de me colocar para fora da sala." Sensacional. E o mais revelador dessa cena não é a brincadeira em si, mas o desenrolar dela. O professor não adotou uma postura defensiva, não ficou bravo. Não. Não, foi uma reação de surpresa genuína e até de nostalgia. Eles engataram uma conversa super amigável que durou da altura ali do prédio da Fiesp até a estação Ana Rosa do metrô. Olha só, e isso me faz pensar uma coisa. O fracasso escolar não era do Sandro, era do formato. A sala de aula tradicional, fechada e engessada, era simplesmente pequena demais para a cabeça de alguém cuja verdadeira escola sempre foi dinâmica. Ele precisava de movimento, sabe? Sem dúvida. Não é à toa que logo na década de 80 ele virou office boy e depois motoboy. Ele chama essa época de a verdadeira faculdade dele. E faz todo sentido técnico se a gente parar para analisar. Ser office boy numa São Paulo analógica dos anos 80, pensa bem, sem internet no bolso, sem GPS. Nossa, guia de ruas de papel. Guia de papel. Isso exigiu o desenvolvimento de um mapa mental urbano altamente sofisticado. Exigia a capacidade de falar a linguagem do porteiro do prédio e 10 minutos depois a linguagem do gerente do banco. Essa capacidade de transitar entre mundos diferentes, de ler as pessoas, é a base da comunicação política que ele usou lá na frente. Mas aqui mora um grande perigo. Essa malícia da cidade grande, essa inteligência de rua,
ela cruza uma linha muito tênue com a malandragem destrutiva, né? Com certeza. O que foi que impediu o Sandro de, sei lá, usar essas habilidades todas para passar os outros para trás? A resposta, de acordo com o material do Marcelo Bento, é a bússola moral que ele tinha dentro de casa. Se a rua deu um motor para ele, a família forneceu o volante. Uma família que, aliás, representa muito bem a espinha dorsal da formação da classe trabalhadora brasileira. A gente está falando dos pais dele, o seu José Ivanildo e a dona Miriam. A história deles é muito forte, fiquei muito tocada. Seu José era um nordestino, lá do Rio Grande do Norte, que migrou cortando o Brasil, passou por Goiás, trabalhou nas roças do Triângulo Mineiro, até desembarcar em São Paulo no início da vida adulta. E o dado que mais me marcou nessas fontes, ele era analfabeto. Exatamente. Ele conseguiu um emprego como metalúrgico por indicação de amigos e trabalhou uma vida inteira operando máquinas complexas sem nunca aprender a ler ou escrever o próprio nome. E do outro lado, a gente tem a dona Miriam, uma mineira do norte de Minas, que chegou em São Paulo lá nos anos 60, trabalhou muito em casas de família e também não conseguiu terminar o ensino fundamental. Mas ela virou uma verdadeira lenda na vizinhança, a famosa Dona Mira do Geladinho. Eu acho genial o detalhe do geladinho, porque não é só uma memória doce de infância. Imagina, num sol rachando de São Paulo, o geladinho da Dona Mira é a prova física de resiliência. Total. É o empreendedorismo de sobrevivência na sua forma mais crua. É pegar água, açúcar, um pacotinho de suco e transformar isso na renda que vai garantir a janta da família. Isso forja o caráter de uma criança de uma maneira que nenhuma palestra motivacional de terno e gravata conseguiria. Sem dúvida. E foi com essa garra diária que ela criou o Sandro e a irmã caçula dele, a Priscila, que nasceu em 82. Agora, tem um ponto de reflexão muito profundo sobre o legado dessa família, especificamente sobre o pai. O seu José. Isso. O depoimento relata que seu José faleceu em 2012 e ele carregava uma frustração muito profunda. Ele morreu sentindo que tinha falhado na vida. Caramba! Porque ele nunca conseguiu comprar casa própria. É um peso enorme ler isso, né? A dor de uma vida inteira de suor que não se materializa num teto, no próprio nome. É triste demais. É dolorido. Mas é fundamental que a gente questione as métricas de sucesso aqui. Pela métrica estrita do capitalismo, a ausência de bens imobiliários depois de décadas de trabalho duro pode parecer um fracasso. Mas o que o material do Bento deixa muito claro é que o seu José operava com métricas alternativas de sucesso. O que ele deixou não foi material. Exato. O legado que ele deixou foi uma fortuna em riqueza ética. O maior ensinamento dele para o Sandro, que ele repetia sempre era: respeito, educação e saber se portar fazem um homem ser bem visto em qualquer sociedade. É de arrepiar um homem que não sabia assinar o próprio nome, entregando tipo a tese de cidadania mais avançada possível para o filho. E a dona Miriam, que hoje está prestes a fazer 81 anos, ela é descrita nas fontes como uma baita guerreira. Apesar de todos os desafios de saúde, ela continua sendo o farol dessa bússola moral deles. Fica evidente que essa integridade inegociável foi o que segurou o Sandro no caminho certo. E isso leva a gente direto para a fase de transição profissional dele. Porque a gente já viu a base moral super sólida e o conhecimento tático das ruas. O documento menciona que ele trabalhou com transporte de carga seca por toda São Paulo até meados de 2002. E então ele começa a mirar essas ferramentas todas para a esfera pública. E aí a vida dele muda. Só que aqui eu admito que encontrei um buraco nessa cronologia. Porque o relato diz que ele estava trabalhando como motorista de carga seca e, de repente, pá, o texto pula pra: em 2002, ele mergulha numa campanha presidencial e esbarra de frente com o Leonel Brizola. Parece meio do nada, né? Totalmente. Como assim? Como é que um caminhoneiro acorda num dia normal e vai parar no círculo de uma campanha presidencial histórica? Falta uma ponte para ligar essas duas coisas. A ponte é justamente a logística. A gente tem que lembrar que campanhas políticas nas décadas de 90 e anos 2000 não rodavam sem uma infraestrutura gigantesca de transporte. Ah, claro, não tinha rede social. Não tinha. Eram cavaletes, caminhões de som para todo lado,
panfletos, deslocamento de palanques de madeira. E o Sandro já vinha prestando serviços de logística de bastidores para umas campanhas locais, para deputados e até naquela campanha municipal de 96. Então, o transporte foi o veículo de entrada dele na máquina política, literalmente. Quando chegou a eleição de 2002, ele já conhecia as veias da cidade muito melhor do que qualquer marqueteiro formado. Ah, agora as peças se encaixam. Então ele entra pela porta de serviço da política, organizando a estrutura física, os palanques, e acaba tendo acesso às cabeças pensantes da coisa. E aí é que ocorre o encontro com o Brizola. O depoimento destaca que ouvir o Brizola falar sobre os rumos do país causou um impacto gigantesco no Sandro. Foi o gatilho para o que a gente chama na sociologia de desenvolvimento de uma consciência cidadã ativa. Espera, vamos traduzir isso para quem está escutando. Eu não entendo uma coisa. Geralmente, quando alguém do povo se fascina pela política nacional, a pessoa passa a viver em função de debates enormes sobre o PIB, sobre o presidente da República, e acaba esquecendo completamente do buraco que está na calçada da própria rua, sabe? Sim, vira um analista de sofá. Exato. Por que com o Sandro o efeito foi o inverso? Ele ouve o Brizola falar de macroeconomia e decide ir lá consertar a praça do bairro. O macro, para tentar virar um intelectual de gabinete, ele usou o discurso de desenvolvimento nacional como combustível para agir no micro. Ah, entendi. A consciência cidadã ativa significa perceber que o país não é uma entidade abstrata voando por aí. O país é, na verdade, a somatória dos bairros. Ele entendeu que, para mudar o Brasil da forma que o Brizola falava, a responsabilidade imediata dele era arrumar o território que ele mesmo dominava. E foi assim que o foco geográfico dele migrou de vez para a zona leste de São Paulo. Ele passa a atuar de forma muito técnica e profunda no Itaim Paulista. Ele se torna assessor na subprefeitura, vira gestor da Casa de Cultura e, um tempo depois, desenvolve uma gestão muito marcante no Parque Chácara das Flores. E olha, nenhuma grande liderança trabalha no vácuo, sozinha. O documento do Marcelo Bento faz questão de registrar que a subprefeitura do Itaim Paulista foi tipo um solo fértil onde nasceu uma aliança estratégica e muito pessoal do Sandro. Que é justamente a amizade com o Marcelo Bento, O próprio. o dono do arquivo inédito que estamos explorando hoje. Que legal. E essa menção é vital porque ilustra como se constrói capital político e social genuíno na vida real. A amizade deles é descrita no material como uma união de propósitos comuns pela melhoria da região leste. Eles se tornaram verdadeiras pontes entre a burocracia gelada do poder público e as necessidades urgentes da população. E falando nessas necessidades, a gente chega no que eu considero o auge dessa nossa imersão. O projeto cultural. Isso. A filosofia do Sandro sobre ação social que quebra todo aquele senso comum de assistencialismo barato. O material diz que ele é completamente, veementemente contra a distribuição de bugigangas. Bugigangas! É, tipo dar uma cesta básica pontual e sumir, ou dar um brinquedo barato de plástico e achar que fez a parte dele. Isso não muda a vida de ninguém a longo prazo. Para ele, a ação social verdadeira precisa carregar 3 pilares fundamentais: cultura, conhecimento e afeto. E isso não é poesia não, tá? É estratégia estrutural pura. Ações que se resumem a entregar uns itens paliativos mantêm a população na passividade de sempre. A pessoa recebe a doação e vai embora de cabeça baixa. A visão dele exige gerar um sentimento de pertencimento. Se a comunidade se sente dona daquele espaço e consciente do seu valor, aí sim ela passa a exigir os seus direitos. Perfeito. E nós temos o estudo de caso perfeito documentado nessas fontes. O projeto Quebrada Cultural. Esse projeto é incrível. O cenário lá era o seguinte: havia um terreno de terra batida no Itaim Paulista que era usado como campo de futebol de várzea. Mas assim, zero infraestrutura. Zero. Nenhuma torneira? Nenhuma. Os jogadores tinham que se trocar no meio da poeira, na frente de todo mundo, com crianças brincando em volta e as famílias olhando das janelas dos predinhos do lado. Era a indignidade escancarada para todo mundo ver. E a comunidade já pedia melhorias para esse local há muito tempo, fazendo abaixo-assinado, mas sem sucesso nenhum. E qual foi a sacada de mestre do Sandro através da Secretaria de Cultura? Ele não pediu apenas cimento e tijolo para o prefeito. Ele pegou e levou os maiores shows possíveis e imagináveis para aquele exato pedaço de terra esquecido. Foi muito genial. Ele pegou aquele terreno
e meteu um verdadeiro cavalo de Troia do bem, sabe? Ele usou a cultura pesada para invadir o abandono. Olha, eu faria apenas um pequeno ajuste nessa sua metáfora. Pode fazer. Um cavalo de Troia implica em enganar alguém por dentro, entrar escondido. O que ele fez lá foi muito mais o que a gente chama na área de andaime cultural. Andaime cultural. Ele usou a arte como uma estrutura provisória de sustentação para construir algo maior. Ele organizou jogos infantis durante o dia e de noite levou shows de gente gigantesca. Ele elevou o guitarrista Edgar Scandura, do Ira, e o saudoso mestre do samba, o Almir Guineto. Tudo lá, no meio do terrão. Mas me explica a mecânica disso na prática. Como é que um show de rock, um show de samba, se transformam de fato em cimento e tijolo para uma escola? Qual é o passo a passo invisível disso? A mecânica cívica disso é brilhante. Quando você coloca um ícone nacional como o Edgar Scandurra tocando num campo de terra batida, você obriga a imprensa a olhar para lá. As câmeras vão todas para lá. Verdade. Isso obriga o subprefeito a ir ao evento para sair na foto, obriga a polícia a estar lá para garantir a segurança. De repente, magicamente, o Estado reconhece que aquele território existe e que é viável. Mas o mais importante acontece dentro da cabeça das pessoas. Da comunidade. Isso. O morador olha para o palco e pensa: caramba, nós somos dignos de receber grandes coisas. Esse nosso espaço tem valor. Essa mudança psicológica tira o morador da passividade no mesmo instante. Ah, que sacada! Então eles deixam de esperar um favor do político e passam a cobrar um direito estrutural. Exatamente isso. As fontes do Marcelo Bento mostram que, logo após esse evento enorme, a mobilização popular ficou tão forte, mas tão forte, que eles começaram a pressionar o governo com assinaturas, reuniões tensas. E o resultado? Cerca de 1 ano e meio depois, o poder público cedeu. Não aguentou a pressão. Não aguentou. Aquele exato terreno de terra virou o canteiro de obras de uma unidade escolar nova em folha. Ah, mas aí me surgiu uma dúvida. E o campo de futebol da comunidade? Eles perderam o espaço de lazer para ter escola? De forma alguma. A reivindicação popular foi dupla. O campo foi realocado a uns 150 metros dali, só que não mais como um terrão empoeirado. Ah, entendi. Ele ganhou estrutura de verdade, vestiários dignos para ninguém mais ter que trocar de roupa na rua e passou a abrigar projetos esportivos recorrentes para as crianças. Olha, é um ciclo que se fecha de uma maneira espetacular, né? O menininho lá de 1982, que viu os vizinhos no desespero tentando limpar um terreno cheio de mato na freguesia do Ó, virou o homem maduro que usa o maquinário do Estado para garantir que as crianças do Itaim Paulista tenham uma escola e um campo de verdade. É a jornada do herói urbano. E quando a gente olha para o balanço final da vida dele hoje, os valores se mantêm intactos. O depoimento cita um conselho que o Sandro recebeu de um antigo patrão e que ele adotou como mantra para a vida toda. Investimento não é só financeiro. É você se doar para buscar o melhor. Dele, de 30 anos, grávida do 2º filho, é ver os 4 enteados inseridos no mercado de trabalho com a vida toda encaminhada. E a mãe dele? E é ter a dona Miriam, a dona Mira do Geladinho, firme, forte e presente na vida deles. Nas palavras do próprio Sandro, família é tudo. É o seu José provando do lado de cima mais uma vez que a métrica de sucesso dele, a métrica ética, estava certíssima desde o início. E no encerramento desse material, o Sandro deixa um recado que ressoa muito além de uma simples frase de efeito para postar em rede social. Ele diz o seguinte: seja você, sempre. Nunca mude. Seja dando certo ou dando errado. É isso que faz o ser humano crescer. E olha, isso não é uma frase de autoajuda barata, não. Nesse contexto que a gente está vendo, é uma lição profunda sobre liderança autêntica. Ser você mesmo, com as suas raízes lá da freguesia do Ó, com as suas falhas escolares todas, com o passado de motoboy pegando chuva. Isso não é uma fraqueza que precisa ser escondida debaixo de um terno e uma gravata. A vulnerabilidade e a autenticidade foram, na verdade, os maiores ativos estratégicos que ele teve para construir confiança de verdade com a comunidade. Perfeitamente colocado. E isso nos deixa com uma provocação muito séria para a gente pensar agora. Vamos lá. Se a construção coletiva daquele campinho de terra e aquela fogueira gigante de 14 metros foram os grandes responsáveis por moldar o caráter comunitário do Sandro Ivo no passado, o que nós estamos construindo nos nossos bairros hoje em dia? Nossa, é verdade.
As ruas estão cada vez mais vazias. As crianças estão enfornadas dentro de casa atrás de telas de celular. Onde é que estão os andaimos culturais do nosso presente que vão forjar os líderes comunitários do amanhã? Fica aí a pergunta. É um questionamento que precisa ficar martelando na mente de quem nos acompanha. O futuro da nossa cidade depende totalmente da qualidade desses mapas afetivos que a gente desenha hoje. E olha, para quem teve a mente explodida por essa trajetória toda e quer entender mais profundamente o poder da atuação local, fica aqui um serviço fundamental para a nossa audiência. Tem que divulgar. Esse material inédito, com todos esses detalhes riquíssimos que a gente debateu, está disponível na íntegra. Quem estiver escutando a gente pode e deve conferir tudo no canal do YouTube e também no Spotify do podcast Expresso Leste. É uma iniciativa fantástica, capitaneada justamente por aquele amigo de jornada dele que a gente mencionou, o jornalista Marcelo Bento. É um acervo obrigatório, viu? Para qualquer pessoa que se interesse por desenvolvimento urbano que de fato coloca o ser humano no centro das decisões e não só os números. Sem a menor dúvida. A gente começou a nossa análise olhando para um mapa de ruas de São Paulo, falando de logística e trânsito, mas terminamos descobrindo que o território mais difícil que o Sandro Ivo desbravou e que ele ajudou a reestruturar com uma baita mestria foi o território da dignidade humana. Uma baita lição. Fica aí a nossa reflexão. Muito obrigada a todos que escutaram e mergulharam com a gente nessa história tão incrível. A gente se vê na próxima. Podcast Expresso Leste, a notícia que te move e te esclarece. Na batida da cidade, vem com a gente.